Olá, pessoal! Chegou a hora da nossa super revisão de matemática. Vamos juntos deixar tudo fresquinho na memória, sabe? Para todo mundo chegar na prova sentindo que tá com tudo na ponta do lápis. Bora lá! E aí, me contem, já tá tudo preparado por aí? Caderno aberto, lápis apontado, borracha do lado e, claro, aquela vontade de aprender? Ah, que bom! Porque a nossa revisão tá só começando. Então, para a gente começar bem, vamos fazer um aquecimento. Sabe, antes de qualquer grande desafio, é super importante a gente ter certeza que as nossas ferramentas básicas estão afiadas. Por isso, a gente vai começar relembrando as operações fundamentais. Olha só, a primeira delas, adição. Adicionar, pessoal, é a mesma coisa que juntar, que reunir. Deem uma olhada nessa tabela, por exemplo. Para a gente descobrir o total de alunos do ensino médio dessa escola, o que a gente tem que fazer? Isso mesmo, é só juntar a quantidade de alunos de cada ano. E o resultado dessa conta dá 758. Uma dica que vale ouro aqui é lembrar o nome de cada parte da adição, tá? Os números que a gente está juntando se chamam parcelas. E o resultado final é a soma. Facinho, né? Excelente! Agora que a gente já aqueceu os motores, vamos um pouquinho mais fundo para entender como os números se relacionam entre si. Chegou a hora da gente conversar sobre múltiplos e divisores. Pessoal, aqui está o grande segredo. A regra de ouro para saber se um número é múltiplo de outro é essa aqui. A divisão tem que dar resto zero. Se o resto for zero, pode ter certeza, é múltiplo. Anotem essa dica porque ela é muito importante. Vamos ver um exemplo bem prático com os múltiplos de 3. É como se a gente estivesse falando os resultados da tabuada do 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15 e por aí vai. É um conjunto infinito. E agora vamos falar dos divisores. A regra é a seguinte: um número é divisor de outro quando a divisão entre eles tem resto zero. Ué, peraí, essa é exatamente a mesma regra dos múltiplos? O que será que isso significa, hein? Parem tudo, é aqui que a mágica acontece. Olha só que legal, múltiplos e divisores são tipo duas faces da mesma moeda. Se 15 é o múltiplo de 3, isso quer dizer automaticamente que o 3 é um divisor de 15. Um está sempre ligado no outro. Genial, né? E se eu dissesse que existe um atalho para a gente não precisar escrever um monte de multiplicações iguais? Pois é, a matemática deu para a gente um superpoder para isso: a potenciação. É como se fosse uma multiplicação, só que turbinada. A ideia por trás disso é fantástica. Imagina só, em vez de escrever 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, a gente simplifica tudo isso e escreve 2 elevado à sexta potência. Fala a verdade, muito mais prático, né? Tá, mas como é que isso funciona? É simples. A gente tem duas partes. O número grande, aquele que se repete, a gente chama de base. Já aquele número pequeno, que fica lá em cima, é o expoente. E o expoente é tipo o chefe, sabe? É ele quem manda quantas vezes a base vai se multiplicar por ela mesma. Agora, que tal a gente aprender uma receita secreta para nunca mais errar uma expressão numérica? É sério, é igual uma receita de bolo. Se a gente segue a ordem certinha, o resultado sempre dá certo. Não tem como errar. A primeira parte da nossa receita é a ordem das operações. A gente sempre começa resolvendo as mais poderosas, que são a potenciação e a radiciação. Depois vem a multiplicação e a divisão. E por último, as mais tranquilas, a adição e subtração. E a segunda parte da receita é a ordem dos sinais. Aqui a regra é: comece sempre pelo que está mais para dentro. Então, primeiro a gente resolve o que está nos parênteses, depois a gente resolve os colchetes e só no final as chaves. Sempre de dentro para fora. Ok, então vamos testar essa receita. Olhem só para essa expressão. Tem de tudo aí: chaves, colchetes, parênteses. E agora, por onde será que a gente começa? Pelas parênteses, é claro. Seguindo a nossa receita. Lá dentro a gente tem 2 vezes 3, que dá 6. Pronto, a expressão já ficou um pouquinho menor, mais simples. Qual é o próximo passo? Resolver o que está dentro dos colchetes. Ali nós temos 6 mais 6, que é igual a 12. Olha só, estamos quase no final. E agora, para terminar, só faltam as chaves. 24 dividido por 12 dá 2. Nossa, vejam como aquela expressão enorme ficou pequenininha. E o resultado final é 7! Conseguimos!
Viram só como seguir a receita passo a passo faz tudo ficar mais fácil e garante que a gente vai chegar no resultado certo? Bom, já estamos na reta final da nossa revisão e para a gente fechar com chave de ouro, vamos dar uma olhada na operação que é o contrário da potenciação e numa estratégia campeã para resolver qualquer problema da prova. A radiciação, ou a famosa raiz quadrada, é a operação inversa da potenciação. Se 5 ao quadrado é 25, então a raiz quadrada de 25 é 5. É como se a raiz quadrada perguntasse para a gente: ei, qual foi o número que, multiplicado por ele mesmo, deu 25? E para aqueles probleminhas que têm um texto enorme e que às vezes dão até um susto, vamos fazer um combinado? São 4 passos para o sucesso. Primeiro, leia o problema com muita, mas muita atenção. Segundo, identifique o que ele está pedindo de verdade. Terceiro, deixe registrado, anote todas as suas contas. E por último, e muito importante, não esqueça de colocar a resposta final. Seguindo esses passos, não tem erro. E é isso, pessoal, chegamos ao fim da nossa super revisão. Agora a missão é com quem está aí estudando. É hora de pegar os exercícios e treinar bastante cada um desses assuntos que a gente viu hoje. E para dar o pontapé inicial, fica aqui uma pergunta. Qual dessas partes que a gente revisou hoje merece uma atenção especial primeiro? Pensa aí, escolhe uma e começa agora mesmo. Bons estudos e eu tenho certeza que essa prova vai ser um sucesso.